Aluno, começaremos a falar aqui sobre as forças intermoleculares propriamente dito. Temos aqui no primeiro slide uma tabela que compara as ligações químicas propriamente ditas com as forças intermoleculares. Podemos observar aqui que as forças intermoleculares necessitam de uma quantidade de energia menor para serem rompidas em relação com as ligações químicas. E com isto podemos concluir que ao aquecer uma determinada substância, primeiro serão rompidas as forças intermoleculares, beleza? Aqui nesta tabela ficou faltando uma força intermolecular que é de maior intensidade em relação à ligação de hidrogênio, que é a força íon dipolo, que nós vamos falar sobre ela agora. Esta força intermolecular, que nós chamamos de íon dipolo, é uma interação entre um íon e uma molécula que apresenta um dipolo permanente, como, por exemplo, aqui a molécula de água. Uma molécula que apresenta um dipolo permanente, nós costumamos classificá-la como uma molécula polar. Como eu falei no slide anterior, esta força intermolecular é a mais forte de todas. Ela influencia tanto a evaporação quanto o ponto de ebulição de um determinado líquido e afeta também a solubilidade. E para demonstrar a formação dessa interação íon-dipolo, vamos imaginar aqui um recipiente contendo água e foi adicionado nele uma substância iônica, como por exemplo aqui o cloreto de sódio. O cloreto de sódio vai sofrer dissociação, ou seja, o cátion sódio vai se afastar do ânion cloreto e estes íons vão interagir com a molécula polar, que no caso aqui é a água. Devido à maior eletronegatividade do oxigênio em relação aos hidrogênios, o oxigênio atrai os elétrons dessas ligações aqui, que ele faz com os hidrogênios. Isso faz com que ele assuma uma carga parcial negativa, enquanto que os hidrogênios uma carga parcial positiva. Como o cátion é um íon com carga positiva, ele vai formar uma interação do tipo íon dipolo com a molécula de água pelo átomo de oxigênio que está carregado parcialmente negativo. Então tem uma atração entre a carga parcial negativa da molécula de água com o cátion. Então essa interação aqui, estas interações quer dizer que são chamadas de interações do tipo íon dipolo. Já o ânion, um íon com carga negativa, vai interagir com os hidrogênios da molécula de água, que são a parte positiva desta molécula. Então temos aqui também uma atração entre a parte parcial positiva da água e o ânion de carga negativa. Estas interações aqui que nós chamamos de interações do tipo íon dipolo. A intensidade destas forças íon dipolo dependem de três fatores. O primeiro é a distância entre o íon e o dipolo. Podemos falar que quanto menor a distância entre o íon e a molécula polar, maior vai ser a força de atração. O segundo fator é a carga do íon. Quanto maior a carga do íon, mais forte será a atração. E por último, a magnitude do dipolo. Quanto maior a magnitude do dipolo, mais forte será a atração. E essa magnitude do dipolo está relacionada com a diferença de eletronegatividade. Vamos desenhar aqui a molécula de água, H2O. O oxigênio é mais eletronegativo, então ele fica carregado parcialmente negativo, porque ele puxa os elétrons da ligação do hidrogênio, e por isso os hidrogênios ficam carregados parcialmente positivos. Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os elementos que estão fazendo as ligações químicas, maior serão essas cargas parciais, ou seja, mais
parcialmente negativo e positivo ficam os átomos que compõem essa ligação. Então, quanto maior essas cargas parciais, maior a magnitude do dipolo. E para essas cargas parciais serem cada vez maiores, precisamos ter uma ligação entre átomos com uma grande diferença de eletronegatividade. Então, para terminar aqui, vamos resumir que a magnitude do dipolo está relacionada com a diferença de eletronegatividade dos átomos que estão fazendo a ligação. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior a magnitude do dipolo e, consequentemente, mais forte será a atração do tipo íon-dipolo. Beleza? No próximo vídeo nós vamos falar sobre outras forças intermoleculares.